E olha que notícia curiosa. Japão está finalmente pronto para se livrar dos disquetes. Parece piada, mas só agora o Japão vai conseguir aposentar de vez os antigos disquetes. O anúncio oficial foi feito agora e declarou que essa era acabou no dia 28 de julho agora, de 2024. Essa foi a data limite em que a tecnologia de armazenamento deixou de ser obrigatória em toda a administração pública. Foi o fim de um processo que se arrastou por 2 anos e envolveu a revogação de nada menos que 1.034 regulações que ainda exigiam o uso de disquetes. Essa mudança só foi possível graças aos esforços de Taro Kono, nomeado ministro da recente Agência Digital de Governo japonês. Kono chamou de guerra sua meta de se livrar de tecnologias obsoletas, como os disquetes e os aparelhos de fax. Ficou ainda mais surpreendente. Aparelhos de fax. A mais preocupante dessas tecnologias era o disquete. A Sony foi a última empresa local a produzir disquetes e sua fabricação foi encerrada em 2011. Ainda assim, o governo japonês continuou exigindo o envio de cópias de arquivos em disquete para quase 2.000 tipos de formulários e requisições. Apesar de toda a sua aura de modernidade, vários setores da economia e do cotidiano japonês parecem ter parado no tempo. Há uma grande resistência em adotar a nuvem como alternativa de armazenamento e o fax ainda tem preferência sobre o envio de e-mails. Acredite se você quiser. O próprio Taro Kono tentou abolir o fax na máquina pública em 2021, mas a proposta foi rejeitada e não há planos, no momento, para aposentar o dispositivo. Estou chocadíssima. Pois é, essa notícia é curiosa, porque nós somos da geração que a gente viveu um boom tecnológico no Japão muito grande. O Japão sempre foi referência, assim, com marcas, né? Por exemplo, Aiwa, lembra da Aiwa? Nossa. A própria Sony também. Sim. Então, são empresas de alta tecnologia e a gente sempre tem, né, os carros japoneses também. Então, eu acho que determinados setores da sociedade do Japão pararam realmente no tempo, principalmente a máquina pública. Agora, se a gente volta alguns anos atrás, quando a gente fazia estágio, por exemplo, a gente fazia estágio na prefeitura de Petrópolis. A Vanessa na área lá de RH, depois na área de informática, e eu na Secretaria de Educação. A gente lidava com tecnologias já ultrapassadas há mais de uma década. Exatamente. Na época já era ultrapassada e a gente continuava utilizando lá. Inclusive, eu cheguei a programar em monitor de fósforo verde, algo que já era bem concebível lá. E o Isso sistema... em 98. 98. Ou seja, e o sistema operacional que a gente utilizava lá era o Xenix, que era uma versão da Microsoft para o Unix. Ou seja, que provavelmente já tinha sido descontinuado há muitos anos, mas ainda estava lá. Então a gente tem assim, uma noção de como é trabalhar com tecnologias que já estão obsoletas há décadas, né? Então... E engraçado é que acaba sempre caindo no setor público, né? Nós já tivemos aqui na nossa empresa também, numa época que ninguém mais usava disquete, problema porque a gente tinha que colocar o arquivo num disquete e levar para a Caixa Econômica Federal. E também o arquivo só podia ser transmitido através do IE6, e ninguém mais usava o Internet Explorer 6 na época. Então você vê que não é um privilégio, entre aspas, aqui do Brasil, que o setor público tem essa morosidade para se atualizar. Você vê que lá no Japão também acontece até pior se bobear, né? Porque Não, pô, fax. Fax, impressionante, né? gente. Virou Olha, eu raridade. fiz uma pesquisa aqui rápida pra gente ver, ó. O Xenix, o primeiro release foi em 1980, foi o ano que eu nasci. Nossa. E o último foi em 91, ou seja, a gente começou a trabalhar em 97, 98, eu trabalhava, com ele. Então, já era. ainda estava ali no limite ali, né? Agora, a pergunta que não quer calar. Você aí tem um disquete ainda em casa, guardado de relíquia? Nós temos aqui, viu? Mas eles vão só atualizar, relíquia. eles vão atualizar de disquete para quê? Para CDR? Vão botar um CDR-W, né? Aquele... Nossa, olha, super revolucionário. Qual é o armazenamento melhor? Fita? Existe ainda esse tipo de armazenamento para grande quantidade de dados? O pessoal não armazena, por exemplo, na Amazon mesmo, você vai usar lá um serviço de backup e tudo, você ainda consegue utilizar em outras mídias, né? Que possam ser armazenados de uma forma segura.